Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia reprodutiva e o ciclo menstrual. Então, para começar, a gente tem que entender que a mulher ela tem certas fases na vida dela. Ela vai começar com a fase... O primeiro sinal, na verdade, que ela vai ter é a chamada telarca, que é marcada pelo início do desenvolvimento da mulher, com as suas características sexuais. Depois disso, a gente vai ter a fase chamada menarca, que na verdade não é nenhuma fase, né? Porque é a sua primeira menstruação. Depois disso, ela vai ir para um período chamado menacme, que é quando a mulher vai sair do ciclo desregulado, sendo marcado então como o fim da puberdade, ou seja, ela vai estabelecer ciclos ovarianos. Depois disso, ela vai para uma outra fase chamada de climatério. No climatério, é a fase da vida onde ela volta a ficar irregular de novo. Por quê? Porque ela está perdendo seus folículos. Então, cada vez vai ficando mais irregular essa menstruação, até o dia que ela vai ter a menopausa. Lembrar que menopausa é o único dia que a mulher menstruou, ou seja, um dia na linha do tempo. Não é errado falar o tempo menopausando. O certo é, transição menopausal e fase do climatério, né? E na fase do climatério, ela pode ter algo chamado de síndrome climatérica. E é nessa síndrome que a mulher vai ter sintomas como calor, mudança de humor, ressecamento vaginal. E esses sintomas podem ocorrer muito antes da menopausa, 7 anos, e pode também durar 7 anos depois da menopausa. Então, ou seja, é um período muito grande na vida da mulher. E por fim, ela vai entrar na senescência, que aí é quando já acabou os folículos dela. Vamos lembrar que a mulher ela já nasce com todos os folículos primordiais. Eles ficam estacionados na meiose 1. E aí, quando ela vai atingir a puberdade, algum desses folículos vão crescer. E lembrar também que a mulher ela vai perdendo folículo a vida toda. Então, ela nasce com muitos até a senescência, que aí vai acabar os folículos dela. Agora, vamos falar sobre como é que funciona a regulação do ciclo menstrual. Lembrar que o hipotálamo, lá em cima, ele vai produzir o GnRH. Ele vai agir na hipófise anterior, fazendo com que ela libere FSH ou LH. Esses vão agir nos ovários, liberando estradiol, progesterona e também inibina. E aí, esses hormônios vão agir no endométrio. Como é que a gente sabe se vai ocorrer a liberação de FSH ou de LH? Quem inicia? Então, eles são regulados através da frequência de liberação do GnRH. Ele começa com o FSH subindo. E aí, quando mudar o padrão de secreção do hipotálamo, que a hipófise anterior vai passar a secretar o LH. Outra coisa muito importante da gente lembrar é sobre a teoria das duas células. Como é que elas vão funcionar, então? O LH, ele vai agir nas células da teca e vai fazer com que haja a conversão de colesterol em androgênio. Já o FSH vai agir nas células da granulosa, convertendo esse androgênio em estradiol.
Essas células, elas fazem parte do folículo, tá? Ele é constituído, então, pelo oócito, mais essas camadas de células em volta, que então são as células da teca e da granulosa. Então agora vamos explicar um pouquinho sobre como é que funciona a fisiologia. Bom, a gente vai começar com a fase folicular. Nessa fase a gente vai ter o predomínio de FSH. Só que funciona assim. A cada ciclo, o FSH ele vai recrutar de 6 a 12 folículos. Só que apenas um vai ovular. Por que isso acontece? Porque a gente vai ter um processo chamado de... Então, a gente teve recrutamento, depois a gente vai ter a seleção, a dominância do folículo, e aí, por fim, a sua ovulação. O folículo que ele for mais sensível ao FSH, ele vai sobreviver, porque daí, mesmo com o FSH aqui, ó, caindo, ele vai conseguir sobreviver. Como é que ele faz isso? A gente sabe que o folículo é ele que vai secretar, então, estrógeno. E a alta quantidade de estrógeno faz feedback negativo para o hipotálamo e hipófise, impedindo a maturação de folículos adicionais. E, além disso, faz com que as células da granulosa formem cada vez mais receptores de FSH, fazendo então que o folículo ele cresça cada vez mais e acaba sendo o escolhido para ovular. Conforme o estrogênio ele vai estar em níveis moderados, a gente vai ter um feedback negativo. Mas quando ele atinge níveis muito altos, a gente vai ter um feedback positivo, fazendo com que a gente vai ter um pico de LH, principalmente, mas também um pico de FSH. E com esse pico de LH, a gente vai ter com que as células da teca produzam enzimas proteolíticas, vão fazer a ruptura da parede e assim a ovulação. Depois disso, a gente vai ter a fase chamada de fase lútea. Na fase lútea, a gente vai ter já a formação do famoso corpo lúteo. O corpo lúteo, ele vai fazer a secreção de estrogênio, então a gente vai ter o estrogênio aqui aumentando também um pouquinho, mas principalmente, ó, que estava aqui zerado antes e subiu super, é a progesterona. O corpo lúteo, ele secreta muita progesterona. E o aumento desses hormônios leva a um feedback daí negativo novamente no hipotálamo, diminuindo as quantidades de FSH e LH. Quando tem a queda, então, desses hormônios, a gente vai ter o corpo lúteo se degenerando, formando o corpo albicans, que aí, a gente vai ser aqui no final, levando também a diminuição tanto do estrógeno quanto da progesterona. A gente vai ter a formação do corpo albicans quando não tiver a fecundação, né? E aí, então, o corpo lúteo vai morrer, vai cair esses níveis, e aí, quando não tem fecundação, a gente vai ter a menstruação. Só que essas fases também acontecem ao mesmo tempo no endométrio, recebendo nomes diferentes. Mas então, quando a gente estiver tendo a fase folicular, ela vai se equivaler à fase proliferativa do endométrio. Nessa fase proliferativa, a gente vai ter as glândulas retas, né, e se proliferando. Depois disso, a gente vai ter, junto com a fase lútea, a gente vai ter no endométrio a fase secretora. Nessa fase secretora, a gente vai ter as glândulas tortuosas, com secreção glandular, retenção de água, estroma, e então elas vão ficar cheias de
O endométrio vai se desenvolver e ficar cheio de vesículas de lipídios, glicogênios, para preparar a chegada para o embrião. E aí, por último, a fase menstrual. Que aí a gente vai ter, se o óvulo não for fecundado, né, a gente vai ter constrição e ruptura de vasos sanguíneos, descamação gradativa da camada funcional e água e sangue vão se exteriorizar pela vagina. Por fim, para finalizar essa aula, a gente vai ver um pouquinho dos efeitos dos esteroides, né? Começando no colo uterino, a gente vai ter a formação do muco cervical. Lembrando que o muco cervical alcalino vai indicar um período fértil. E quando ele for ácido, vai ser um período infértil. Então, a gente sabe que no colo uterino, o estradiol, ele vai fazer proliferação e acúmulo de glicogênio. Lembrando, né, para receber o embrião. Já a progesterona, ela vai agir quando a gente for ter, então, a descamação. Outros efeitos, você pensando fora do colo uterino, a gente pode pensar nas mamas. O estradiol, ele vai fazer crescimento e ramificação dos ductos e deposição de gordura. E já a progesterona, ela vai fazer crescimento dos lóbulos e multiplicação dos alvéolos. Além disso, falando assim apenas do estradiol, a gente pode ver várias funções dele no nosso organismo. Ele vai fazer, por exemplo, a absorção intestinal de cálcio, ela vai ativar osteoblastos, apoptose de osteoclastos, vasodilatação, diminui LDL e aumenta HDL, protegendo então contra doenças cardiovasculares, síntese de colágeno, e também inibe morte de neurônios, fazendo daí uma neuroproteção. Esses são alguns efeitos do estradiol no nosso corpo, mas por enquanto a aula de hoje vai ficar por aí, e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a fecundação, agora que a gente já entendeu como é que funciona.